Mateus capítulo 7, versículo 21, diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Jesus, ele traz umas sentenças que são sentenças bastante difíceis, e me parece que são sentenças que têm sido passada desapercebida das pessoas e muitas vezes até dos pastores, aqueles que são responsáveis pela Igreja de Cristo Jesus. Sentença forte, é uma sentença de vida ou morte. Jesus diz: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Isso é algo que deve chamar a nossa atenção, isso é algo que deve captar as nossas preocupações, porque existe muitas pessoas chamando Jesus de Senhor, gritando pelo socorro de Jesus e dizendo: Jesus é o meu Senhor. Mas Jesus não sou eu, não é uma invenção do pastor Vanuar, não, é a Bíblia, está na Bíblia, está na palavra de Deus. Jesus está dizendo que nem todos aqueles que ficam chamando ele de Senhor entrarão no reino dos céus. Isso é preocupante. É preocupante porque Jesus está dizendo que existe uma possibilidade de que as pessoas o chamem de Senhor, mas que percam a entrada no reino dos céus. Isso é preocupante porque fala de vida eterna. Fala de vida eterna. E aí ele diz: mas quem é então que entrará no reino dos céus? Quem é que alcançará o reino dos céus? Jesus disse: aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Quem entrará no reino? Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Eu quero trazer 3 implicações sobre isso. Primeira, para fazer a vontade de alguém, para fazer, no caso, a vontade do Pai, a vontade de Deus, é preciso e extremamente necessário que se conheça essa vontade. Como que eu posso fazer a vontade de alguém se eu não conheço essa vontade? Então, primeira ação que tem que haver é uma ação de buscar qual é a vontade de Deus. A segunda implicação é a renúncia do eu. Porque como eu posso fazer a vontade de outro se eu não renunciar à minha própria vontade? Porque eu tenho vontades, você tem vontades, o ser humano tem vontades. Mas na maioria das vezes, a vontade do ser humano não é a vontade de Deus. Então a segunda implicação é: eu preciso renunciar a mim mesmo. Primeiro eu preciso ir ao encontro dessa vontade, entender qual é a vontade dele para mim. E segundo é a renúncia do eu, é dizer não às minhas próprias vontades para eu me enquadrar nas vontades do Pai, nas vontades de Deus. E terceira implicação é entender que fazer a vontade de Deus, o que é sinônimo de obediência, é entender que a obediência, ela não está ligada à concordância. Tem gente que diz assim: eu não concordo.
por isso não obedeço. Concordância e obediência são duas coisas diferentes. Eu não preciso concordar para obedecer. Aliás, a obediência sempre é o esforço de alguém por fazer aquilo que lhe foi colocado, que lhe foi mandado, mesmo quando esse alguém não concorda com o que lhe foi colocado, com o que lhe foi mandado. O que a serpente diz para Eva? A serpente diz para Eva, não é bem assim, não foi bem assim, está muito radical, larga essa radicalidade, não é assim as coisas. Deus não quer, na verdade, que vocês sejam como ele. Essa é a fala da serpente. A serpente sempre está massageando o ego humano. Então, que fique bem claro, concordar é uma coisa, obedecer é outra. E eu encerro este pequeno vídeo, essa pequena meditação, lendo de novo o versículo. Nem todos que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Essa vontade implica em ir ao encontro dela, buscá-la, conhecê-la. Essa vontade, essa obediência implica na renúncia do eu. E essa obediência implica em entender que concordância é diferente de obediência. Deus abençoe você, abençoe sua vida e abençoe a sua casa, sua família, com toda a sorte de bênção, principalmente com a bênção da obediência à vontade do Pai. Ele quer o melhor para você.